A aula de hoje, então, a gente vai continuar falando sobre integrais, tá? É um teorema da variação total. E vai também ver, né, a primeira técnica de integração que a gente aprende, que é ali a mais tranquila. Então, a gente já vai ver hoje também. Mas, primeiro, vamos continuar falando um pouquinho de integral, dando uma definição, que é a seguinte, né? Uma integral indefinida, que a gente denota, né, por integral de f de x dx. E qual a diferença dessa integral aqui? É que ela não tem os meus limites de integração, né? Lembra que a integral definida, ela está definida ali entre a e b. A integral indefinida, principalmente por esse nome aqui, né, ela não tem esses limites de integração. A gente denota ela só como integral, tá? E quem é, então, essa integral indefinida? É a família, porque lembra, né, que a gente sabe calcular uma integral definida e a gente sabe que é o quê? A gente encontra uma primitiva e a gente aplica essa primitiva nos limites de integração, né? A diferença dessa primitiva nos limites de integração. Então, seria um f maiúsculo de b menos f maiúsculo de a. Só que a gente viu que, lá quando a gente estava falando de primitivas, que a gente não tem só uma primitiva, a gente tem várias primitivas, né? Quando a gente está calculando uma integral definida, a gente pode pegar qualquer uma delas, então, obviamente, a gente pega mais simples. Aqui não tem constante nenhuma, né? No caso, a constante é zero, tá? Mas quando a gente está falando de primitivas de uma função, é uma família de funções, tá? A gente viu que a gente pode mudar ali as constantes que continuam sendo primitivas. Então, eu tenho várias funções que são primitivas da f de x, tá? Para cada constante diferente é uma função diferente. Então, quando eu tenho a integral indefinida, isso aqui é a família de primitivas de f de x, tá? E a gente sabe que essa família, né, ela é sempre denotada como a minha função mais simples ali, né, a minha primitiva mais simples, que é a constante zero, acrescentando uma constante c. Então, se a gente sabe, por exemplo, né, a integral indefinida de x ao quadrado dx, né, se eu sei que uma primitiva, né, a primitiva mais simples desse x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, eu sei que todas as outras primitivas, a diferença vai ser sempre o quê? Uma constante, tá? Então, a gente representa essa família desse jeito assim, desse jeito aqui. A gente escreve a primitiva principal e soma uma constante. Então, qual vai ser a diferença, tá? Entre a integral definida e a indefinida, né? Quando a gente está fazendo uma integral definida, depois que a gente acha a nossa primitiva simples, a gente faz o quê? Aplica ela nos limites de integração, né? A gente faz essa anotação aqui, que significa aplicar ela em 1 menos aplicar ela em 0, no caso. Nesse caso aqui, depois que a gente acha, quando a integral é indefinida, a única diferença é que depois que a gente achar a nossa primitiva simples, né, a gente vai somar um c, ok? Então, a única diferença é essa. Em vez de a gente fazer as continhas depois de achar a primitiva, a gente vai somar c, tá? Só isso. Então, por exemplo, vou dar mais exemplos aqui, né? Uma tabela aqui de integrais definidas que a gente já conhece. Indefinidas, perdão. Eu tenho integral de cf de x dx, né? É igual. Aqui vai ficar. Não, esse aqui eu tô. C integral de f de x dx. E aí que a gente encontra
uma primitiva. Então, eu posso escrever até a própria mais K. Tudo bem? Aqui eu não vou botar C não, porque vou botar K'. Tá. Esse meu K aqui é o C vezes o K', só para não confundir C com K'. Onde F, né? É primitiva de F minúsculo, tá? Então, qual foi a diferença? O que que eu diferenciei aqui? Eu só somei, depois que eu encontrei a minha primitiva principal, né? Que é essa daqui. Essa aqui seria a minha integral. Em vez de eu fazer aqueles limites de integração, né? De A até B, eu somo a constante K, ok? É só isso. Então, agora para funções que a gente conhece mesmo. Se eu tenho, por exemplo... Vou botar C. A gente já viu, né, que isso daqui... Quem eu derivo para dar C? C vezes X, né? Porque C vezes X, quando eu derivar, o X vai ficar C vezes a derivada de X é 1, vai ficar C. Pô, se fosse uma integral definida, eu teria que fazer aqui meus limites de integração. Como é uma integral indefinida, eu só vou somar agora aqui a minha constante K. Uma outra que a gente conhece é x elevado a n, né? A gente já viu que a primitiva principal é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, né? Então, em vez de eu fazer aqui meus limites de integração, eu vou simplesmente somar k. Porque a minha integral aqui, ela é indefinida, ela não tem limites de integração. Então, toda vez que a integral não tem limites de integração, a gente tem que lembrar que é a primitiva simples, mais um k para representar toda a família de primitivas, tá? Então, outro exemplo aqui, né, que a gente conhece, é de x. Qual a primitiva principal de E de x, né? O próprio E de x. Quando eu derivo E de x, dá E de x. Mas a família, né, todas as primitivas, vai ser quando eu somar um k aqui, tá? Cosseno, né? Mesma coisa, a gente conhece a primitiva que é seno. Só que agora eu tenho que somar um k aqui, porque essa integral, ela é indefinida, tá? Então, essa é a única diferença. Uma aplicação interessante também da integral, tá? Claro, a gente tem a mais interessante de todas, que é o cálculo de áreas, né? Mas a gente tem outras também. Uma delas é o teorema da variação total. Então, a gente sabe, né, que a derivada, ela representa, né, uma velocidade. Então, se eu tenho uma função f, uma função s, né, se s de t é uma função posição, né, a gente sabe que a derivada, que a gente chama de v de t, né? V de t igual a derivada s' de t é a velocidade. No instante t, né? A velocidade instantânea, não é a velocidade média. Instantânea. O que acontece, então, quando a gente integra essa função v de t?
Então, a gente tem integral de V de T de um intervalo A até B, tá? Ou, no caso aqui, pode ser T1 até T0, T0, perdão, T0 até T1, né? dt aqui. A gente conhece a primitiva dessa função, né? Eu acabei de falar quem é que eu derivo para dar a função v de t. A função v de t é exatamente a derivada da função s. Então, ela já me dá direto quem é a primitiva dela. Então, isso daqui, pelo teorema fundamental do cálculo, a gente sabe que é s de t1 menos s de t2. E S de T1 menos S de T2 é a variação total, né, da posição que eu tinha em T1 e T2. Então, quanto eu variei de T1 para T2? Eu faço S de T1 menos S de T2, tá? Então, isso aqui é a variação total. Nesse intervalo, né, de T0 até T1. Eu botei T1 e T2, aqui é T0 e T1. Aqui é T1 e T0. Confundi. Então, isso daqui é a minha variação. É o quanto eu variei, né? Dependendo de como é a minha função V, tá? Eu posso dizer que é o deslocamento. Ou simplesmente... não o deslocamento, mas o quanto eu andei, vamos dizer assim, né? O quanto a minha partícula andou. Porque às vezes o que acontece é que esse deslocamento aqui, né? Ele não vai ser exatamente, por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui uma linha reta, aí eu comecei aqui no ponto A. Aí eu andei até aqui o ponto B, só que depois eu voltei até aqui o ponto C, né? Meu deslocamento de A nesse instante todo foi esse aqui. Mas o que eu andei foi isso aqui, né? Então, existe uma diferença entre deslocamento e a distância, tá? Então, o deslocamento é o quanto, né, eu me movimentei, o quanto eu me desloquei. E a distância é a distância ali das posições. A distância da posição que eu tava no ST1 e a posição que eu tô agora, perdão, que eu tava no ST0, né, porque T0 vem antes, e a que eu tô agora em T1. Não necessariamente essas duas coisas são iguais, tá? Porém, a gente tem uma relação de que quando a minha V é positiva, né, então esse deslocamento aqui, né, essa variação total, vai ser o deslocamento, vai ser a distância, perdão, tá? Então, a gente faz o seguinte... A gente define dessa maneira aqui. A integral do módulo de V, que é exatamente onde a minha V é positiva, né? Eu tô fazendo com que a minha função V seja positiva. É a distância. E se eu fizer só V de T, isso aqui é o deslocamento. Eu tô esquecendo os meus extremos aqui, então T0 até T1, T0 até T1. Ou seja, perdão, eu até troquei as palavras. A distância é o tanto que eu percorri, tá? O deslocamento é exatamente o quanto eu me desloquei do primeiro ponto até o outro ponto. Vamos ver isso melhor não, que eu ia falar mais detalhadamente e mudei para melhor, tá? Não existe mais melhor. Vamos ver isso melhor?
fluxo, eu tenho aqui a minha função. Deixa eu botar uma função. Minha função v de t aqui. Vamos supor que ela é negativa aqui. Aqui eu tenho T0 e aqui eu tenho T1, né? Esse aqui é o meu V de T. Então, eu sei que a integral de V de T é essa área aqui, mais essa área aqui, menos essa área aqui, certo? Eita. Então, vou chamar essa aqui de A1. Ou A, né? Vou chamar essa aqui de A, essa aqui de B e essa aqui de C, tá? Esses pedacinhos de aro. O que eu quero que vocês percebam, né? A diferença entre distância e deslocamento. Pra gente não confundir, é só a gente visualizar. A minha V de T é a minha velocidade, né? Mas é a derivada, a gente sabe que é a derivada da função posição. O que acontece quando essa derivada é negativa, né? O que a gente viu que isso diz sobre a minha função? Lembrando que V de T é derivada da minha função posição. Então, a gente sabe que a derivada, ela diz bastante sobre a minha função, né? A derivada de S diz bastante sobre a função S. E a gente viu que quando a minha derivada ela é negativa, a minha função ela é decrescente. Se ela é decrescente, significa que para ter... vou botar T1... Não, vou botar T2 aqui. Maior... T3 maior que T2, né? Eu tenho S de T3 menor do que S de T2. Né? Eu mudei, ela está sendo decrescente. Ou seja, num tempo, eu tava numa posição aqui. Vamos supor que essa aqui é a minha reta que representa o S, tá? Então, aqui eu tava... Aqui eu tenho S de T2. Num instante depois desse, o S de T3, ele é menor. Ou seja, eu meio que voltei, né? Então, o que isso diz sobre a minha função posição? É que eu tô voltando, é meio como se eu estivesse andando para trás. Tudo bem? E é que esse andar para trás, né? Isso ainda conta com a distância que eu estou percorrendo. Que eu estou percorrendo essa distância, né? Se eu fosse falar qual a distância que eu percorri. Ah, eu saí do ponto A, andei 200 km aqui até o ponto B, depois andei mais 200 km aqui até o ponto A. Qual a distância que eu percorri? Opa, eu percorri 400 km. Eu fiz 200 km até B e eu voltei esses 200 km. Então, a distância percorrida foi 400 km. Mas e o meu deslocamento no final disso tudo? Eu desloquei quanto? Opa, eu saí de A e no final eu continuei em A. Então, eu não me desloquei. Eu não saí do lugar, vamos dizer assim, tá? Ou poderia ter saído um pouquinho, né? Mas o que eu tô querendo que vocês entendam é que o deslocamento, ele é diferente da distância percorrida, tá? Quando que ele é igual? Quando a minha função V é positiva, né? Porque aí eu não tenho esse andar para trás. Então, realmente, a distância percorrida vai ser exatamente o tanto que eu tô me deslocando. Eu não vou voltar, então eu tô me deslocando ali aquela mesma distância, tá? Por isso que quando meu V é positivo, aí essas duas coisas são iguais, até porque quando meu V é positivo, né? O módulo de V de T é igual a V de T.
se meu V for positivo, tá? Então, a ideia aqui é exatamente essa. A distância, a gente vê aqui, então, é o quê? É o módulo, tá? Como é o módulo dessa integral, essa parte aqui que seria negativa vai ficar positiva. Por quê? Porque o módulo dessa função é como se eu pegasse esse pedacinho aqui e jogasse ele para cima, onde está negativo, né? E esse pedaço de área ia ficar igual, só que ia ficar, lembra que a gente falou na aula passada? É a mesma região, só tá refletida, tá? Então, essa região aqui ainda mede B. Calma aí. Se eu fizer aqui fazer amarelo, essa região aqui também é B. Acho que dá para escrever até dentro. Então, aqui, o módulo, né, a integral da minha função aqui, módulo da minha função, perdão, é A mais B mais C, né? É a soma dessas três áreas. Se eu integrar só a minha função, aí eu sei, né, que aonde está negativo eu estou subtraindo. Então, eu vejo que, ó, o meu deslocamento é menor do que a distância que eu percorri. Por quê? Porque como a minha função ficou negativa em algum momento, é como se a minha função posição, né, minha função posição, que é o trajeto que eu tô fazendo, eu meio que estivesse voltando em algum momento. Ok? Deu para entender mais ou menos a diferença entre distância e deslocamento? E essa ideia aqui de por que a gente pega o módulo para fazer a distância. Porque a distância... Por que eu pego o módulo? Porque mesmo que eu esteja andando, né, para trás, essa parte em que eu tô retirando da minha integral, porque eu tô diminuindo o meu deslocamento, né? Eu tô de A, aí ando até B. Aí vou andar aqui de volta até esse ponto aqui, né? Se eu estivesse falando de deslocamento, eu tenho que tirar essa parte aqui, né? Porque eu já não tô mais distante de A, esse pedaço. Eu tô menos distante do que A, então eu teria que tirar. Mas se eu tô falando de distância, eu percorri essa distância, então eu tô somando essa distância, tá? Então, por isso que na distância a gente soma, tudo fica positivo. Então, a gente pega o módulo da função, tá? Já o deslocamento pode ser que seja até zero, né? Ou pode ser que seja negativo, se eu parei antes, né? Então, o deslocamento muito depende da posição que eu tô, em relação à posição que eu estava antes. Já a distância é a distância como se fosse a distância percorrida mesmo, ok? E o teorema da variação total é exatamente isso, tá, gente? É essa variação que a gente tem, no geral, tá? Não só... Aqui eu dei o exemplo com distâncias, que é uma coisa que a gente já conhece, né? A derivada é a distância. A gente pode ter, no geral, o teorema da variação total é sempre que você tem uma taxa de variação, né? Generalizando. A gente sabe que a taxa de variação é exatamente a minha derivada. Então, vou colocar aqui... Vou colocar outra letra, vou colocar... T de x igual a derivada de alguma função, tá? A gente sabe que a taxa de variação é exatamente a derivada de uma função, a gente já viu isso, né? Então, no geral, sempre que eu tenho isso aqui, a integral dessa taxa de variação, né, de A até B, eu já sei que essa taxa de variação é exatamente a derivada de uma função. Então, vai ser exatamente a variação dessa função entre B e A. Nota que a variação aqui, né, é como se fosse o deslocamento, que é o que eu variei aqui do instante A até o instante B, né? Vamos supor, se eu me desloquei para cá e depois voltei, o que eu variei aqui do instante A até o instante B? Nada. Então, pode ser zero. No caso, a distância aqui não seria a taxa de variação total, tá?
Essa aqui é a taxa de variação total. Variação total. Taxa não. Calma, no intervalo, né? Em AB. Ok? Então, acho que ficou claro. Troquei um pouquinho os nomes no início, mas eu tava meio desligada. Mas dá pra entender muito bem quando a gente coloca isso num gráfico, né? A gente consegue visualizar melhor. Fica mais explicado. Então, agora a gente vai ver... a gente já sabe, né, que a integral, ela funciona aí para resolver alguns problemas. A gente viu já o problema da área, né, que é um problema bem interessante da gente poder agora calcular diversas áreas aí que antes a gente não sabia. A gente tem aí também agora variações, né, de funções. Então, o que a gente precisa agora é saber integrar. A gente já sabe integrar uma boa quantidade de funções. Pelo teorema fundamental do cálculo, a gente sabe integrar aí algumas funções que a gente já viu antes e que a gente até conhece as primitivas diretamente. Só que, como eu disse, né, em aula, nem todas as funções é tão direto assim quem é a primitiva. Algumas funções você não consegue identificar tão diretamente quem é a primitiva como aquelas que a gente já está muito acostumado e familiarizado, né? X elevado a n é uma função que a gente já tem uma regrinha para derivar, então é meio que uma regrinha simples, então meio que voltar também é simples. Algumas funções, quando a gente deriva, a gente não deriva tão fácil, né? Por exemplo, se eu derivo um quociente, a minha regrinha do quociente é muito mais complexa. Então, para eu voltar isso, também é mais complexo, né? Então, a gente vai ter que ver aí algumas técnicas de integração. A primeira delas é a regra da substituição, tá? E a gente diz até a substituição simples. Eu vou botar aqui como técnicas de integração, que a partir de agora vai ser que a gente vai falar. Então, aqui, a primeira delas é a regra da substituição simples. E como, né, a minha integral... Como a minha integral, ela meio que faz um papel de inversa de derivada, né? Meio que eu tô fazendo a volta. As técnicas de integração, elas têm uma relação também com as nossas regrinhas de derivação, tá? A regra da substituição simples, por exemplo, tem tudo a ver com a regra da cadeia. A gente usa, né, a regra da cadeia. Então, o que a regra da cadeia diz? Se eu tenho a função f composta... Perdão, eu vou fazer assim. F de x é igual a f composta com g de x, né? Quem é a derivada da minha f de x? A derivada da minha f de x é a derivada de f aplicada em g de x vezes a derivada de g de x. Certo? Então, eu sei que se eu tenho algo desse tipo aqui, eu sei que isso aqui é exatamente a derivada de uma função desse tipo aqui, composição, certo? Então, essa regrinha aqui, né, lembrando a regra da cadeia. Deixa eu botar pra cá.
Deixa eu escrever melhor aqui. Então, se f é essa função composição, então a minha f' é essa daqui. Então, toda vez que a gente vê algo parecido com isso daqui dentro da minha integral, eu sei que quem eu derivo para dar isso é uma função composta, tá? Então, o que eu faço é meio que exatamente ver quem é a função de dentro dessa composição, né? Quem é a função de fora. Quem é a função de dentro? É exatamente essa daqui, né? Então, por exemplo, vamos ao nosso primeiro exemplo prático, né? Eu vou escrever aqui, primeiro eu vou colocar aqui no geral. Se eu tenho integral, né? Até B. De f de g de x. F', aqui a gente pode até colocar como f de g de x. Vezes g' de x. Aqui, vou colocar assim, ó. Quem é que aparece aqui na função de fora? É a minha função f, onde f é primitiva dessa daqui, né? Porque aqui eu tenho f', então aqui já é direto a minha f. Como aqui eu coloquei f, tá? Porque é mais fácil da gente visualizar uma f de alguém do que de uma f', aqui vai ser fzão, onde esse fzão é primitiva de f, tá? De g de x. Onde f é primitiva de f. Eu vou até trocar aqui também, então, para não fazer confusão. Aqui eu vou deixar f e aqui eu vou colocar aqui eu vou ter que vou colocar h. Eu vou colocar um fzão aqui mesmo. Aqui que eu vou usar outra função. Vou botar aqui como sendo g. Não, aqui g já usei. Então, g maiúsculo. Só φ. Estão familiarizados com a função φ? É um h, né? Eu vou botar um h maiúsculo. Pronto. É só a letra, tá, gente? Só para não fazer confusão com a letra. Então, aqui é h' de x. Então, aqui eu escrevi a minha função como sendo f grande composta com g de x, tá? E a minha, essa f pequena aqui, não sei se vai dar para escrever aqui, é exatamente a derivada da f grande. F é igual f', assim, tá? Ou seja, esse f aqui é uma primitiva da minha f. Tá, onde, né? Ou com. Vai ficar melhor. Aí vai ficar igual o de baixo, só pra gente não confundir. Então, o que que eu mudei aqui, tá, gente? Eu só mudei a letrinha, tá? Aqui tava f', eu botei como f, mas então aqui era f, eu tive que botar como um fzão, já que esse esse f aqui tem que ser a derivada desse f grande, tá? A gente sabe que a regra da cadeia é o quê? Derivada de f grande, né? Aplicado em g de x vezes a derivada de g de x, tá? Só isso que eu mudei. Talvez eu possa até melhorar isso aqui para ficar mais bem explicado. Vou colocar aqui para baixo, então. Vou
colocar assim. Aqui é... Eita. F grande. E aí eu vou chamar isso de F G de X vezes G' de X. Onde o F é igual... Eu só chamei de F pequeno. Tá? Pronto. E aí aqui embaixo a gente tem exatamente que nesse formato, quem eu derivei para aparecer essa forma aqui, né? A gente acabou de ver. Para aparecer essa forma aqui, eu derivei essa função aqui, que é o quê? É a composição da primitiva de f, né? Que a gente talvez saiba achar, talvez seja mais fácil, com a função g de x, tá? Vamos ver agora exemplos diretos. Vamos integrar, então, a função, primeiro, a função 2x vezes raiz de 1 mais x ao quadrado dx. Quem eu posso ver aqui, né, para ver que essa função tá no formato de composição? Primeiro, a função que eu vejo que é uma composição aqui, né? Eu tenho a função raiz composta com a função 1 mais x quadrado. E quem é a derivada de 1 mais x quadrado? 2x, que está exatamente aparecendo aqui. Então, aqui, olha só. Aqui seria a minha f de g de x. Quem é f? Raiz. Quem é g de x? 1 mais x quadrado. E aqui apareceu exatamente o meu g' de x. Só tá em posições contrárias. Mas não tem problema, a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Como que a gente faz, então, né? Eu preciso achar a primitiva, simplesmente, da minha f. Eu sei que é a primitiva geral aqui vai depender só da primitiva da minha f, vai ser composta com a minha g. E eu conheço a primitiva da raiz de x, né? Qual é a primitiva de raiz de x, gente? Vamos lembrar aqui. Eu tenho x, raiz de x é igual a x elevado a 1/2. Como que a gente acha a primitiva de um x elevado a n, né? X elevado a n mais 1. Então, eu tenho 1/2 mais 1, vai ficar 3/2. Sobre 3/2, que é sobre n mais 1, né? Então, esse 2 vai para cima, vai ficar 2x elevado a 3/2 sobre 3, tá? Essa é a minha primitiva de x elevado a 1/2, ou como a gente gosta de chamar, de raiz, né? De raiz de x, tá? Só pra gente lembrar. Então, eu sei que aqui a minha solução vai ser exatamente a primitiva, só que não é aplicada em x, é aplicada em g de x, né? Então, em vez de ser x aqui, eu tenho que fazer g de x. Só que o método da substituição, tá? É mais fácil se a gente faz realmente uma substituição. Como que a gente faz isso? Vou apagar aqui rapidinho. A gente já sabe essa primitiva aqui. Eu chamo o meu g de x... Opa. De U. E eu tenho que ter o quê? Du, né? G' de x. Igual du, que é o que tem que aparecer ali. Então, quem é o g de x? Quem a gente... Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar integral de raiz de u
Aqui, como eu tô derivando aqui, vai ficar g' de x dx, tá? Esse dx é só notação, porque eu derivei em relação a x. É só porque aqui, ó, vai aparecer quem? Aqui aparece o g' de x dx, que foi o que sobrou quando eu tirei o raiz de u, né? Então, aqui vai ficar du, tá? E essa integral aqui, eu sei resolver. Né? Porque eu conheço a primitiva de raiz de u. Claro que depois que eu resolver, eu vou estar na variável u. E eu preciso voltar para a variável x. Como que eu faço? É só voltar a minha substituição. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, né? Chamando u, então, quem é o meu g de x? Mais x, vou botar assim, u igual 1 mais x quadrado. Quem é o meu du? Eu vou derivar esse u, né? Então, vai ser 2x dx. A minha integral ali vai ficar como? Raiz de u vezes 2x dx é exatamente o meu du. Opa, essa daqui eu sei fazer. A gente já viu que a primitiva, né, de raiz de u é 2 vezes u elevado a 3 meios sobre 3. Então, eu conheço a primitiva. Mas eu vou deixar assim? Eu estou integrando em relação a u? Não, estou integrando em relação a x. Como é que eu chego, então, agora volto para o x? Então, 2/3 de... Quem é o meu u? 1 mais x quadrado elevado a 3 meios. Tá? Exatamente o que a gente tinha antes, né? A raiz de u aqui, a primitiva da minha f a gente já tinha achado. Se eu substituísse a minha g dentro do x, ia ficar exatamente desse jeito aqui, tá? Como essa aqui é uma integral indefinida, eu tenho que colocar aqui a minha constante c ou k, vocês chamam de que você quiser, tá? É só um valor para constante. Então, aqui, vamos fazer mais uma. Por que que a gente faz essa substituição, em vez de simplesmente achar, né, a primitiva de f e fazer direto? Nessa aqui, seria bem simples achar só a primitiva de f, né? Eu sei que f é a minha função raiz, é fácil achar a primitiva da raiz. Eu sei quem é meu g de x, então seria fácil eu simplesmente fazer a primitiva de f aplicada em g de x. Só que em algumas funções, a minha derivada g' de x não vai aparecer exatamente como g' de x, tá? Às vezes ela aparece multiplicando uma constante, ou a gente tem que dar uma manipulação. A gente vai ver alguns exemplos em diante. Então, esse método de você realmente substituir o g de x por u facilita quando você tem que visualizar essas coisas constantes que você às vezes tem que somar ou multiplicar, multiplicar ou dividir para poder conseguir ele aparecer exatamente o seu g' de x, tá? Vamos ver um exemplo aqui agora. Então, aqui eu vou ter a função integral. Aí eu vou fazer x ao cubo vezes cosseno de x à quarta mais 2 dx. Aqui, por exemplo, ó, se eu identificar essa minha função aqui de dentro como o g de x, né, eu já observo diretamente que aqui eu não tenho exatamente g', porque o meu g' seria 4x ao cubo, aqui eu tenho x ao cubo, né? Então, eu vou ter que multiplicar uma constante ali, dividir uma constante ali, para poder ficar naquele formato que a gente precisa, que é esse formato aqui, tá? Esse formato. Então, da maneira da substituição de u, du, que a gente chama, fica mais fácil da gente visualizar, tá? Então, eu já sei que quem é a minha função g, tá? A minha função de dentro, né? Porque eu vejo claramente aqui que eu tenho uma composição de funções
e do lado de fora aparece algo como parecido da derivada da função de dentro, não é exatamente, mas como está diferindo só por constante, a gente consegue dar um jeito, tá? Sempre que eu tenho a derivada da minha função, mas ela está sem uma constante, ou está multiplicada por uma constante, dá para dar um jeito. Então, aqui eu tenho algo parecido, que é o x ao cubo, né? Eu sei que quando eu derivo isso aqui, aparece um x ao cubo. Então, eu sei que esse cara aqui de dentro é o meu g de x, que eu vou chamar de u. Então, eu tenho aqui u. Vou fazer substituições de outra cor. Então, u eu vou chamar de x à quarta mais 2. E aí, quem vai ser du? Du, vou até botar aqui, vai ser 4x ao cubo, né, dx. O que eu tenho ali é x ao cubo dx. Então, o que eu posso substituir ali é x ao cubo dx. Então, o que eu vou fazer com esse 4? Eu vou passar para o outro lado dividindo. Agora, eu posso substituir o x ao cubo dx por du sobre 4. E aí, o que eu vou fazer com esse 4, gente? O 4 sai da minha integral. Lembra que tudo que é constante eu posso colocar para fora da integral? Então, a gente vai conseguir resolver. Então, vamos fazer aqui a substituição. Cosseno, ficou então cosseno de u, né? Que eu chamei tudo isso aqui que está dentro de u. E o x ao cubo dx ficou sendo du sobre 4. Eu posso colocar esse 1/4 para fora. E vai ficar cosseno de u du. Que a gente sabe resolver, né? Porque a gente conhece a primitiva de cosseno. A primitiva de cosseno é o seno. Então, aqui vai ficar 1/4 vezes seno de u. Eu quero u? Não, eu quero x. Então, temos que voltar para x, tá? Então, 1/4 de seno. Quem é u? X quadrado, perdão, x à quarta, mais 2. Como é uma integral indefinida, não posso esquecer aqui do meu k. Ok? Então, a gente consegue manipular aí quando a gente faz esse tipo de substituição, tá? Quando a gente consegue identificar quem é a nossa g, e aí a gente chama essa g de u e vê quem vai ser o nosso du em função do que eu tenho sobrando para poder substituir. Eu tenho que substituir tudo, tá? Porque não posso ficar com nenhum x aqui, senão eu não vou conseguir. Como é que eu integro, né? Por exemplo, se eu tivesse um cosseno de x, cosseno de u vezes x du. Não faz sentido esse x ali no meio. Então, eu tenho que dar um jeito de substituir todos os meus x por algum termo de u, por alguma coisa relacionar x com u. Então, o que sobra, eu sempre tenho que dar um jeito de relacionar aqui para poder substituir. Como sobrou o x ao cubo dx, eu relacionei aqui com du, né? Porque eu sei que era du sobre 4, que eu tinha um 4 aqui, passei para lá dividindo, ok? Acho que dá pra gente fazer mais uma. Bem simplesinha essa. Então, raiz de 2x mais 1 dx. Parecido com o que a gente tinha no primeiro caso, né? Uma raiz. Eu vejo que é a composição da raiz com a função de dentro. Mas, opa, cadê a derivada da minha função multiplicando? Mas quem é a derivada da função de dentro, né? A derivada da função de dentro é só uma constante, não tem nenhum x. Então, como é constante, a gente consegue fazer aquela manipulação igual a gente fez com aquele 4, né? Então, vamos fazer a substituição, porque a gente já sabe quem é o nosso g, nosso u, né? Então, o nosso u, que é a função g de dentro, é 2x mais 1. Então, o meu du, derivada disso, é 2, né? Não pode esquecer o dx aqui, porque se eu quero fazer a substituição de dx por du, eu tenho que relacionar, tá? Sempre que você deriva isso aqui, você coloca o dx depois. Multiplicando, tá? O dx é sempre multiplicando. Então, aqui eu tenho... Mas o que vai sobrar aqui para eu substituir é só um dx. Eu não tenho nenhum 2. Então, o que eu vou fazer com esse 2?
passar aqui para baixo. Então, eu vou ter du sobre 2 igual a dx. Ou seja, eu posso já fazer a substituição. Então, aqui eu tenho raiz de u. E meu dx é du sobre 2. Esse 2 eu posso jogar para fora. Vai ficar integral de raiz de u vezes du, que eu sei fazer, né? A gente já até fez. Dá quanto isso aqui? Repete 1 sobre 2. Isso aqui vai dar 2 vezes x elevado a 3 meios sobre 3. O 2 corta com 2. Perdão, não é x, aqui é u, né? O 2 corta com 2, vai ficar u elevado a 3 meios sobre 3. Tenho que voltar para o x, né? Como que eu volto para o x? Só substituir. Quem é meu u? É 2x mais 1. Então, u elevado a 3 meios é a mesma coisa que 2x mais 1 elevado a 3 meios sobre 3. Não posso esquecer aqui da minha constante k. Tá? Então, fazer a nossa substituição é bem tranquilo quando a gente consegue identificar quem é a minha função g, tá? Ou seja, quem é g? G é sempre a função de dentro da composição e também a função que aparece a derivada dela ali multiplicando, tá? Nem sempre aparece exatamente a derivada. Aqui a gente viu que não apareceu exatamente a constante 2, mas a gente manipula porque tudo, quando a diferença é multiplicação por constantes, a gente pode manipular jogando essas constantes para fora, tá? Aqui, por exemplo, né, a derivada da função g seria 4x ao cubo. Não apareceu o 4x ao cubo, mas apareceu o x ao cubo, que era o principal. O que diferencia é um 4 multiplicando, então a gente consegue manipular para colocar esse 4 para fora, tá? Então, é bem legal esse método, é bem interessante. E é uma coisa que a gente vê que é direto aqui da nossa regrinha da cadeia, né? Nada mais é do que a gente identificar a nossa primitiva usando quem a gente deriva, como a gente derivou a composição pela regra da cadeia, tá bom? Então, por hoje a gente fica por aqui. Essa é a primeira técnica de integração que a gente vai ver, tá? Daqui a pouco a gente tira aí as dúvidas.